parte que eu fui responsável por ministrar, referente à parte que eu fui responsável por ministrar, de Biologia 1, e também algumas outras questões de versões anteriores do Enem que eu peguei, que tem a ver também com os mesmos temas. Então, o que a gente vai tratar aqui, nada mais diferente do que a gente viu ao longo dos últimos meses, que é bioquímica, biologia celular e genética. Então, ao final das questões, quaisquer dúvida vocês podem ir perguntando e vamos começar. Então, essa primeira questão é sobre carboidratos e metabolismo. É uma questão bem tranquila, mas que ela pode ocasionar alguma dificuldade. Então, vamos lá. Meios de cultura são utilizados como fontes de nutrientes para o crescimento de micro-organismos em laboratórios. Bom, fazendo parêntese aqui, para quem for trabalhar com nas áreas de ciências biológicas ou médicas, eu sou biólogo, né? Então, toda vida que a gente for fazer experimentos envolvendo micro-organismos, para esse micro-organismo crescer, ele tem que crescer ou no meio sólido, que contém nutrientes necessários para aquele crescimento, que são as placas de cultura, ou meios líquidos que contêm nutrientes necessários para que aquelas bactérias cresçam. E cada meio vai variar os seus nutrientes. Mas, de forma geral, os meios de cultura, eles têm nutrientes básicos que permitem o crescimento das bactérias, como fonte de carboidratos, fonte de algumas coenzimas cofatores, fonte de aminoácidos e por aí vai. Existem centenas, se não milhares de meios diferentes, alguns para a gente avaliar bactérias, caso, sei lá, a gente for analisar água, ver se um determinado recipiente de água está disponível para o consumo. O meio que a gente utiliza para fazer a análise é diferente do meio que a gente utilizaria, por exemplo, para avaliar o crescimento de um micro-organismo no sangue de um paciente. Então, de acordo com o tipo de bactéria ou de amostra que a gente está lidando, o meio de cultura vai ser diferente. Entretanto, sempre vai ter componentes básicos, que são aqueles que permitem o crescimento da bactéria. Então, continuando, fechado parênteses. Pesquisadores brasileiros avaliaram a viabilidade da produção de ácido lático, isso aqui a gente já conhece, pela bactéria Leuconostochmus enteroides B512F. Esse número aqui, só para abrir outro parêntese, é a cepa dessa bactéria. As estirpes ou cepas, geralmente vocês vão ver a espécie da bactéria, como está aqui, Leuconostochmus enteroides, acompanhado de uma determinada sigla, algarismo, número, enfim, isso aqui. Por exemplo, Escherichia coli B, tarará, tarará. O que é que isso significa? Isso significa que é uma determinada cepa ou estirpe daquela bactéria. É a mesma espécie, só que é um grupo dentro da espécie cujo genoma varia cerca de 1%. É assim que a gente tem diferentes estirpes dentro de uma mesma espécie. Fechado o segundo parênteses. Então vamos lá. Utilizado na composição do meio de cultura, um substrato à base de material obtido do aproveitamento de excedentes da agroindústria tropical local de caju. Ou seja, no lugar de comprar os reagentes necessários para o meio de cultura, quiseram fazer aqui, aproveitar excedentes da agroindústria para utilizar como substrato nesse meio de cultura. Os resultados obtidos mostraram que o meio de cultura enriquecido com xaropes de caju propiciou um crescimento adequado desta bactéria. Beleza. A pergunta é, o carboidrato presente no xarope do caju que auxiliou no crescimento desta bactéria foi a... Veja que aqui tem 5 carboidratos diferentes, mas apenas um monossacarídeo que é o principal e que sempre vai ser o principal para ser utilizado em processos de produção de ATP, de produção de energia, que é a glicose, que é portanto a resposta correta. Nós só conseguimos utilizar monossacarídeos para a produção de ATP. Por quê? Todos, na nossa dieta, a gente tem o quê? A gente se alimenta principalmente de polissacarídeos. Então, quando a gente come pão, quando a gente come cereais, quando a gente come legumes, por aí vai. Legumes, no caso, plantas leguminosas. O principal componente da nossa alimentação é o amido vegetal. E o amido nada mais é do que um polímero de moléculas de glicose. Só que não só o amido, mas vários carboidratos complexos. Então, a gente geralmente se alimenta
de polissacarídeos e de oligosacarídeos, que vão ser quebrados durante a passagem pelo sistema digestivo, vocês devem ter visto isso, em monossacarídeos, serem absorvidos no intestino e ser disponibilizado pelo sangue para todos os tecidos. E é disponibilizado no sangue principalmente na forma de glicose. A glicose, portanto, é o principal monossacarídeo utilizado para a produção de ATP. Entretanto, outros monossacarídeos que a gente acaba se alimentando, ou que, por exemplo, a lactose é o principal açúcar presente no leite. Uma vez que a lactose está lá no intestino delgado, ela é quebrada dos dois monossacarídeos que constituem ela, que são quem? A glicose e a galactose. A gente absorve esses dois monossacarídeos, mas a gente não utiliza galactose diretamente. A glicose, de fato, a gente vai utilizar diretamente, mas quando a galactose é absorvida e ela é disponibilizada para os tecidos, ela primeiro precisa ser transformada em outra molécula e aí ela vai entrar na via glicolítica. Ou seja, diferentes carboidratos, ainda que sejam monossacarídeos, a célula vai achar alguma forma de transformar esses monossacarídeos em uma forma parecida com a glicose para conseguir gerar ATP. Então, a lactose e a maltose não poderiam ser, porque são disacarídeos. A maltose é um disacarídeo formado por 2 unidades de glicose, e a gente utiliza monossacarídeos diretamente como fonte de ATP. E a ribose não é um monossacarídeo que a gente utiliza para a produção de ATP. A ribose é uma pentose que ela faz parte da estrutura do RNA. Então, é isso. Seria principalmente glicose. Alguma dúvida em relação a essa questão? Certo. Então, vamos lá. Nessa primeira parte, eu vou resolver apenas questões de metabolismo energético e depois a gente passa para as de biologia celular geral e genética. Então, essa questão eu considero que tenha sido a mais difícil do Enem passado. E foi uma questão bem infeliz, digamos assim, para estar presente no Enem, porque realmente seria uma questão que apenas pessoas que têm uma bioquímica, eu digo até de ensino superior, bem embasada, conseguiriam responder essa questão aqui. Não é algo que a gente veja a nível de ensino médio. Então, por isso que eu achei muito estranho no ano passado, quando eu vi essa questão aqui. É o seguinte, o DNP, que é o 2,4-dinitrofenol, ele é conhecido como desacoplador da cadeia transportadora de elétrons na mitocôndria e apresenta efeito emagrecedor. Contudo, por ser perigoso e pela ocorrência de casos letais, seu uso como medicamento é proibido em diversos países, inclusive no Brasil. Aí, o que é que o dinitrofenol faz? Na mitocôndria, essa substância captura, no espaço intermembrana, prótons provenientes da atividade das proteínas da cadeia respiratória, retornando-os à matriz mitocondrial. Assim, esses prótons não passam pelo transporte enzimático na membrana interna. O efeito emagrecedor desse composto está relacionado a... Daqui a pouco, a gente vai analisar cada uma dessas alternativas. Mas antes, eu quero explicar para vocês o que acontece aqui. Lembrem que o processo de respiração celular é um processo aeróbico que gera grandes quantidades de ATP, cerca de 30 moléculas de ATP por molécula de glicose utilizada, por molécula de glicose oxidada. Então, a glicose, ela vai, por exemplo, a glicose que a gente acaba de obter na alimentação, ela vai ser absorvida pelas células dos tecidos, quando ela é disponibilizada no sangue, e ela vai passar pela via glicolítica, que é a glicólise. E ela vai ser transformada em 2 moléculas de piruvato. Isso tudo a gente viu lá na aula sobre respiração celular. 2 moléculas de piruvato. Nisso, se a glicose ela é oxidada, então eu estou dizendo que acontece o que com ela? Elétrons
são removidos dela, já que toda espécie química oxidada significa que ela está perdendo elétrons, enquanto toda espécie química reduzida está ganhando elétrons. Dessa forma, a glicose ser oxidada significa que ela vai perder elétrons. E ela vai perder, mas se ela perde esses elétrons têm que ir para algum lugar. E eles vão para os carreadores de elétrons, que foi aquilo que eu falei para vocês, que são o NAD, nesse momento. Então, na glicólise, são formadas 2 moléculas de NAD, porque são removidos 4 elétrons da glicose para que ela forme 2 moléculas de piruvato. E, além disso, são geradas 4 moléculas de ATP, só que, como são utilizadas 2 no começo, o saldo líquido são de 2 moléculas de ATP. O que eu quero que fique claro para vocês aqui é a relevância dos carreadores de elétrons. Que isso pode parecer meio complicado para entender numa primeira análise. Então, vejam bem, também como eu falei na aula de mitocôndria, em reações biológicas de oxidação e redução, que todas as reações que fornecem energia na forma de ATP para a gente são reações de oxidação e redução, quando os elétrons eles são removidos de uma molécula, como é o caso da glicose, tornando ela oxidada, os elétrons são removidos de que forma? Na forma de átomos de hidrogênio. Então, quando vocês vão ver que na glicólise vai estar assim, 2 elétrons mais 2 átomos de hidrogênio. 2 átomos de hidrogênio na forma ionizada, ou seja, na forma de próton. Significa o quê? Que esses elétrons da glicose foram removidos na forma de hidrogênio, por reação de oxidação. Só que nessa reação de oxidação aqui, para formar o piruvato, isso ocorre 2 vezes. Então a glicose, ela na oxidação, ela perde 4 elétrons e 4 hidrogênios. É por isso que quando a gente vai analisar a estrutura molecular da glicose, a gente vê que ela é o quê? C6, H12, O6. Enquanto o piruvato, ele tem 4 elétrons a menos. Faz todo sentido, é o que eu estou falando aqui para vocês. A glicose perde 4 elétrons. Por isso que o piruvato ele vai ser o quê? C3, H8, O3. Então, beleza. Quero que vocês entendam isso. Sempre numa reação biológica de oxidação e redução, quando a molécula for oxidada, ela perde elétrons para quem? Para um carreador de elétrons, que é o NAD, formando o NADH, que é o que a gente chama de carreador de elétron na forma reduzida, porque ele está carregando os elétrons altamente energéticos que faziam parte da glicose, certo? Essas moléculas de piruvato, elas vão entrar na mitocôndria, e entrando na mitocôndria, elas vão sofrer uma reação que a gente chama de descarboxilação oxidativa, para formar o acetil-CoA. Então, o piruvato ele vai formar acetil-CoA. Nisso, vai formar, como eu disse, com a reação de oxidação, novamente, vai haver o quê? A formação de mais carreadores de elétrons. E quando esse acetil-CoA ele entrar no ciclo de Krebs, ou ciclo do ácido cítrico, que é a terceira etapa da respiração celular, mais carreadores de elétrons ainda vão ser formados. Então, o que é que a gente está vendo nisso tudo? Todos esses processos que eu estou falando aqui são processos de reação de oxidação. Então, a glicose ela tem uma quantidade grande de energia livre que não está na forma aproveitável pela célula. Então, o que é que a célula faz? Mediante uma série de reações, ela vai removendo elétrons altamente energéticos de moléculas com uma quantidade grande de energia livre, formando os carreadores de elétrons na forma reduzida. Quando a gente chega no final da terceira etapa, que é o ciclo de Krebs, o que é que vai acontecer? Todos os carreadores de elétrons que foram formados, que por molécula de glicose, a gente pode assumir que foram 10 NADH,
esses 10 NADH, eles vão fazer o quê? São 10 moléculas que estão carregando elétrons altamente energéticos. Essas moléculas, elas vão doar esses elétrons lá na membrana interna da mitocôndria. E à medida que esses elétrons eles vão passando sistematicamente pelas proteínas que estão presentes na membrana interna da mitocôndria, como são elétrons altamente energéticos, isso permite uma certa liberação de energia. Liberação de energia essa que permite o quê? Permite que átomos de hidrogênio, isso aqui é a matriz mitocondrial, onde eu estou marcando, e aqui é o espaço intermembrana. Então, à medida que os carregadores de elétrons doam os seus elétrons altamente energéticos para essas proteínas de membrana, da membrana interna, os elétrons vão passando desse complexo 1 para o complexo 3, para esse Czinho aqui, para o complexo 4 e até chegar no oxigênio. E quando chega no oxigênio, junto com átomos de hidrogênio, o oxigênio vai ser reduzido em água. E é por isso que a gente respira. A gente respira para captar oxigênio do ar e esse oxigênio ser utilizado como a molécula que vai receber esses elétrons que antes eram altamente energéticos e agora estão com pouca energia. Ok. À medida que esses elétrons passam por essas proteínas que está aqui como 1, 2, 3 e 4, o que é que vai acontecer? Essa passagem deles vai liberando energia. Energia essa que permite com que haja um transporte contra um gradiente de concentração de prótons, ou seja, de átomos de hidrogênio na forma ionizada, do espaço da matriz mitocondrial lá para o espaço intermembrana. Então começa a haver o quê? Começa a haver acúmulo de íons hidrogênio no espaço intermembrana. Acúmulo, acúmulo, acúmulo. Tal hora que fica com tanto íon hidrogênio no espaço intermembrana que eles tendem a voltar para a matriz mitocondrial a partir dessa proteína aqui, que é a ATP sintase. Essa proteína aqui faz o quê? Que é uma enzima. Ela é um canal que permite a volta desses íons hidrogênio. Só que agora vejam que eu tenho muito mais íon hidrogênio no meu espaço intermembrana, que é aqui, do que na matriz mitocondrial. Então o que é que vai acontecer? Vai passar em uma grande quantidade. E à medida que esses íons hidrogênio passam em grande quantidade do espaço intermembrana de volta para a matriz mitocondrial, isso vai liberar energia. Energia é essa que permite com que eu sintetize ATP. E é assim que nós conseguimos sintetizar a nossa energia biológica. Ou seja, a glicose que nós obtemos a partir dos nossos alimentos, elétrons vão ser removidos dela, elétrons altamente energéticos, transferidos para essas proteínas carregadoras de elétrons, e a energia do transporte desses elétrons permite um transporte de íons que libera energia suficiente para produzir ATP, que é uma forma de energia utilizável pelas células. Ok, essa conversa toda foi para explicar para vocês como o dinitrofenol age. Entendam o seguinte, eu expliquei isso para vocês lá na aula de transporte de membrana. Quanto maior for a diferença de concentração entre dois meios, ou seja, se eu tenho dois meios, aqui separados por essa membrana. Nesse meio A, eu tenho 100 moléculas de glicose, por exemplo. E nesse meio B, eu tenho 0 moléculas de glicose, o transporte vai ser muito mais rápido e muito mais eficiente, digamos assim, do que se eu tivesse apenas 60 moléculas de glicose do lado A e 40 moléculas de glicose do lado B. Então, quanto maior a diferença de concentração entre esses dois meios, maior vai ser a velocidade de difusão e mais eficiente. Com isso, o que é que o dinitrofenol faz? O dinitrofenol, ele é o que a gente chama de ionóforo. Ele é uma molécula carregada negativamente
que consegue atravessar livremente essa membrana interna da mitocôndria. E aí o que é que ele faz? Ele captura, ele rouba vários desses íons de hidrogênio que estão aqui, presentes acumulados no espaço intermembrana, que foram acumulados devido à energia do transporte de elétrons. Como esse ionóforo ele rouba os íons de hidrogênio, diminui a minha diferença de concentração entre o espaço intermembrana e a matriz mitocondrial. E aí o que acontece? Eu tenho uma menor produção de ATP. Por quê? Porque menos íons de hidrogênio vão passar pela proteína ATP sintase. E aí, parte dessa energia ela vai ser liberada na forma de calor. É por isso que quem tomava dinitrofenol tinha um aumento de temperatura interna muito grande. Por quê? Porque, como o dinitrofenol é um desacoplador, ele vai, justamente como o próprio nome já diz, desacoplar o transporte de elétrons à síntese de ATP. Ou seja, menos ATP é produzido. Se menos ATP é produzido, porque eu estou diminuindo a minha diferença de concentração, e eu estou precisando de muito ATP, o que é que vai acontecer? A célula ela vai estimular a utilização dos nutrientes energéticos, como ácidos graxos, que fazem parte das gorduras, como glicose e como até alguns aminoácidos. Ou seja, as reações de catabolismo elas vão ser intensificadas para tentar produzir mais ATP. E não vai dar para produzir mais ATP. Por quê? Porque o dinitrofenol continua roubando os íons de hidrogênio e não permite com que um alto gradiente se forme. Assim, eu vou ter um aumento na minha oxidação de combustíveis celulares, um aumento na utilização de nutrientes, só que junto a isso, esse aumento da utilização de nutrientes não está sendo eficiente, porque uma boa parte da energia está sendo dissipada na forma de calor e não transformada na forma de ATP. Logo, a letra correta seria a letra A. A letra E, perdão. Redução da produção de ATP, resultando em maior gasto celular de nutrientes. Aí vamos analisar aqui as outras. Inibição da glicólise, muito pelo contrário. Como a glicólise, ela, querendo ou não, gera carreadores reduzidos e gera ATP, ela seria estimulada. Diminuição na produção de acetil-CoA. Claro que não, pelo contrário, estimulação na produção de acetil-CoA para tentar produzir ainda mais carreadores reduzidos, ou seja, para tentar retirar mais elétrons dos nutrientes. Bloqueio das reações do ciclo de Krebs, muito pelo contrário. As reações do ciclo de Krebs seriam estimuladas. E obstrução da cadeia respiratória, resultando em maior consumo celular de ácidos graxos. Não. A cadeia respiratória ela seria estimulada. Agora, a síntese de ATP seria diminuída. E é isso o que fazem os desacopladores, diferentemente dos inibidores. Quem aqui for fazer algum curso da área de saúde, como ciências biológicas, farmácia, biomedicina, ciências biomédicas, enfim, quando estiver lá em bioquímica, vai ver que existem os desacopladores e os inibidores. Eu vou já fazer uma questão que a gente vai falar sobre um inibidor. Os desacopladores, o que é que eles fazem? Para você aí que quer acertar as questões mais difíceis. Os desacopladores, eles aumentam o transporte de elétrons na cadeia transportadora, só que eles diminuem a síntese de ATP. Por quê? Porque eles desacoplam o transporte de elétrons da síntese de ATP. Eles desacoplam a cadeia transportadora de elétrons da fosforilação oxidativa. Logo, essa grande quantidade de elétrons que está sendo transportada aqui, essa grande quantidade de energia, ela está sendo dissipada na forma de calor e não aproveitada na forma de ATP. E é por isso que o dinitrofenol ele aumentava tanto a temperatura das pessoas. Já os inibidores, eles fazem o quê?
Os inibidores, eles bloqueiam alguma dessas proteínas de membrana, impedindo o transporte de elétrons e aí impede totalmente a síntese de ATP. Mas por hora é isso. Desacopladores, eles vão diminuir a síntese de ATP, estimular o gasto dos nutrientes e estimular o transporte de elétrons na membrana interna. Questão complicada. Alguma dúvida? Ô, prof, no ano passado, quando eu fiz essa questão, eu pensei que a ação do 2,4 de nitrofenol era parecido com o do cianeto. O cianeto, ele bloqueia, não é? Isso, ótima pergunta. Vou já fazer uma questão sobre o cianeto. Exatamente. O dinitrofenol, ele é um desacoplador. O cianeto, ele é o inibidor da citocromo C oxidase, que é esse Czinho aqui. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai bloquear essa proteína e aí ela não consegue transferir elétrons para o complexo 4. Logo, os elétrons, eles ficam, como é que eu posso dizer? Eles ficam obstruídos, digamos assim, até o complexo 3, no complexo 1 e no complexo 2. Logo, você não consegue reduzir o oxigênio. Perdão, ele não bloqueia o Czinho, ele bloqueia o complexo 4. Como o cianeto ele bloqueia o complexo 4, ele não permite a redução do oxigênio. E é por isso que a pessoa morre por asfixia, porque ela não consegue utilizar o oxigênio que ela está consumindo. E é justamente isso. O cianeto ele é um inibidor, o dinitrofenol é um desacoplador. Eles acarretam efeitos diferentes. Alguma outra dúvida, pessoal? O exemplo mais comum de desacoplador realmente é o dinitrofenol. Então, serve aí como protótipo para vocês de desacopladores. Beleza. Então, vamos lá. Tá aqui. Laudos confirmam que todas as mortes na Boate Kiss ocorreram pela inalação de fumaça. Necrópsia das 234 vítimas daquela noite revela que todas as mortes ocorreram devido à inalação de gás cianídrico, HCN, e de monóxido de carbono, gerados pela queima do revestimento acústico da boate. Os dois agentes químicos citados no texto, quando absorvidos, provocam o mesmo resultado: paralisação dos músculos e asfixia, culminando na morte do indivíduo. Com base nessas informações, pode-se afirmar que tanto o gás cianídrico quanto o monóxido de carbono interferem no processo denominado de, obviamente, aqui seria a letra D, metabolismo energético. Por quê? Vou explicar de duas formas. Primeiramente, falando sobre o gás cianídrico. O gás cianídrico ele está principalmente na forma do ânion cianeto, que é o CN-. O cianeto, como eu falei para o Paulo, ele é um inibidor da citocromo C oxidase. Vocês não precisam lembrar desse nome, mas basta vocês lembrarem que o gás cianeto faz o quê? Ele bloqueia essa... Deixa eu apagar aqui. Ele bloqueia a atividade dessa enzima 4. Como ele bloqueia a atividade... O que é que essa enzima 4 faz? Ela transfere elétrons que estão aqui nesse Czinho para o oxigênio. E nesse processo ocorre a formação de água. Se o cianeto ele é um inibidor dessa enzima, vai acontecer o quê? Acúmulo de elétrons até aqui. Logo, a pessoa ela não vai conseguir reduzir o oxigênio, ela não vai conseguir utilizar esse oxigênio e não vai conseguir produzir ATP. O monóxido de carbono, ele atua de forma um pouco diferente. O que é que ele faz? O monóxido de carbono, ele é um pouco antes aí que ele atua. Quando a gente fala sobre a respiração, a gente tem que entender a respiração a nível de sistemas e depois a nível de célula. O que é que acontece? Você está agora respirando. Desculpa aí cancelar para vocês o mecanismo... vocês não prestam atenção na respiração. Agora todo mundo está respirando conscientemente. Sinto muito. Então,
Quando você está respirando, o ar que você respira, ele contém oxigênio. Esse oxigênio é absorvido, ele entra nas suas cavidades nasais, passa pela faringe, laringe, chega lá nos brônquios, bronquíolos, e lá no final dos bronquíolos tem os alvéolos pulmonares. Os alvéolos pulmonares são as estruturas, isso já está dentro do pulmão, bronquíolos e alvéolos pulmonares aí já está dentro do pulmão. Então, os alvéolos pulmonares são as estruturas onde o oxigênio do ar vai passar para o sangue. Então, o alvéolo é a estrutura responsável pela transferência do oxigênio que está no ar para o sangue. Só que não para o sangue diretamente. O oxigênio ele vai ser transferido para uma proteína chamada de hemoglobina. A hemoglobina é a principal proteína presente nas células sanguíneas, que a gente chama de eritrócitos, ou glóbulos vermelhos, ou hemácias. A hemoglobina, quando a gente observa a estrutura química dela, ela tem um grupo, que a gente chama de grupo M, e esse grupo M tem no centro dele um átomo de ferro. Esse átomo de ferro é o que vai ser responsável por se ligar ao oxigênio. E assim, o oxigênio ligado à hemoglobina, dentro das células do sangue, é o que permite o transporte de oxigênio de forma eficiente no nosso corpo. Porque imaginem só, o nosso sangue ele é predominantemente composto por água. A maior parte do nosso sangue é plasma líquido, que é água. O oxigênio é um gás, e como todo gás, ele é apolar. Se a gente transportasse oxigênio, apenas o oxigênio dissolvido no plasma, esse transporte seria altamente ineficiente, porque a gente estaria tentando dissolver um gás em um meio líquido. Ou seja, a solubilidade seria baixíssima e não teria como a gente transportar de forma eficiente oxigênio para todos os tecidos do corpo. Então, durante o curso da evolução, surgiu dentro dos eritrócitos essa proteína, que é a hemoglobina, que ela facilita a captação do oxigênio. Como a hemoglobina, ela é uma proteína com estrutura quaternária, formada por 4 monômeros, cada monômero consegue se ligar a um átomo de oxigênio, uma molécula de oxigênio. E assim, cada molécula de hemoglobina consegue transportar até 4 moléculas de oxigênio. E uma hemácia tem milhares de moléculas de hemoglobina e a gente tem milhares, até milhões de hemácias. Então, assim, o transporte de oxigênio é muito maior, uma vez que esse oxigênio é transportado pelas hemácias, principalmente pela hemoglobina dentro das hemácias. Certo. Uma vez que o oxigênio que está no ar, lá nos alvéolos, é transferido para o sangue, especialmente para a hemoglobina dentro dos eritrócitos, esse sangue que acaba de deixar o pulmão se torna um sangue oxigenado e vai ser o sangue que vai oxigenar todos os tecidos do corpo. E uma vez que os eritrócitos estão passando por todos os tecidos, por todos os vasos e tudo mais, esse oxigênio vai sendo disponibilizado para as células. Então, isso é a respiração sistêmica, e assim que o oxigênio entra na célula, vai ser a respiração celular. Então, uma etapa a gente estuda lá em fisiologia e outra a gente estuda em biologia celular. Mas entendam como os dois estão interligados. E por que eu falei disso tudo? Para falar do monóxido de carbono. O monóxido de carbono, ele interage com a hemoglobina de forma muito maior do que o oxigênio. Logo, quando o monóxido de carbono está presente, ele bloqueia o espaço onde era para ser do oxigênio e ele acaba roubando o lugar do oxigênio nesse transporte aí. E aí, o que é que vai acontecer? Menos oxigênio vai ser transportado e a pessoa vai ter uma
deficiência na utilização desse oxigênio. E é por isso que a pessoa vai vir a morrer, tanto pela inalação do CO2, quanto pela inalação também do gás cianeto. E digo mais, o gás cianeto não, perdão, o monóxido de carbono, ele foi utilizado por muito tempo para suicídio. Por quê? Você já deve ter visto em algum filme as pessoas que se trancam dentro do carro, colocam o escapamento do carro para dentro da janela e ligam o carro. E aí o escapamento fica jogando fumaça para dentro do carro. Nisso a pessoa morre, asfixiada. Por quê? Porque naquele escapamento, como no escapamento ocorre combustão, que é a queima do octano, né, da gasolina, mas ocorre a combustão incompleta, a combustão incompleta gera monóxido de carbono. E o monóxido de carbono, ele acaba sendo inalado pela pessoa e ela acaba ficando tonta, desmaia e morre por asfixia. Então, esse é o mecanismo de toxicidade do monóxido de carbono, porque ele interage com a hemoglobina de forma muito mais afim do que o oxigênio. Eu falo demais. Alguma dúvida? Certo. Então, vamos continuar. Podem ir perguntando quando surgirem dúvidas. Vamos lá, outra questão de metabolismo. Anabolismo e catabolismo são processos celulares antagônicos que são controlados pela ação hormonal. Por exemplo, no fígado, a insulina atua como hormônio de ação anabólica. Guardem isso para a vida de vocês. Enquanto o glucagon tem ação catabólica. E ambos são secretados em resposta ao nível de glicose sanguínea. Em caso de um indivíduo com hipoglicemia, toda vida que vocês virem esse sufixo emia, tenha em mente que é a quantidade do prefixo. O que é que está entre o prefixo e o sufixo? Eu sou péssimo em gramática. Eu só sei escrever porque eu leio muito. Mas se vocês perguntarem o que é um adjunto, eu não sei responder. O que é que fica entre um sufixo e um prefixo? Enfim. O que está antes do emia é a quantidade daquilo no sangue. Então, glicemia, quantidade de glicose no sangue. Calemia, quantidade de potássio no sangue. Calcemia, quantidade de cálcio no sangue. Uremia, quantidade de ureia no sangue. Por aí vai. Enfim. O hormônio citado que atua no catabolismo induzirá o organismo a... Beleza. Então está perguntando sobre o glucagon. Dos hormônios que vocês precisam saber mais, eu diria que é principalmente os hormônios pancreáticos. São a insulina e o glucagon, porque são sempre os mais cobrados, são os mais comuns, enfim. A insulina ela é um hormônio anabólico e é, portanto, um hormônio lipogênico. Ou seja, ela induz a formação de gordura e ela induz esqueci a palavra que eu usar. Ela induz a formação de gordura. Como? Porque a insulina ela é um hormônio secretado pelo pâncreas, pelas células beta-pancreáticas, porque o pâncreas ele é um órgão que ele tem uma porção exócrina, ou seja, que histologicamente, o que é uma glândula exócrina? É uma glândula que tem continuidade com um túbulo e secreta um produto dentro de uma cavidade. Qual é essa cavidade? O intestino. Então, o pâncreas, ele produz, na sua porção exócrina, o suco pancreático, e esse suco pancreático contém diversas enzimas que vão atuar na digestão de nutrientes, lá no intestino delgado. Ok. Já a porção endócrina do pâncreas, histologicamente, o que é endócrino? São células que produzem um determinado produto
e esse produto ele é secretado na corrente sanguínea. E aí o que é que acontece? O pâncreas ele possui principalmente duas populações de células endócrinas. As células alfa, que são as células que produzem e secretam na corrente sanguínea glucagon, e as células beta, que é a população de células endócrinas do pâncreas que produz e secreta insulina. E aí o que é que acontece? O que é que estimula a secreção de insulina na corrente sanguínea? Principalmente glicose no sangue. Então, quando você acaba de se alimentar, a sua glicemia ela vai se elevar. Essa glicemia se elevando, isso vai ser captado pelas células beta-pancreáticas. E as células beta-pancreáticas, elas vão captar essa glicose e secretar a insulina como uma resposta a essa glicemia elevada. O que é que a insulina faz? A insulina ela vai atuar principalmente em 3 órgãos. Tenham isso em mente. Principalmente de todos. O músculo. Em segundo lugar, o fígado. E em terceiro lugar, o tecido adiposo. São os 3 órgãos que a insulina atua. Nesses órgãos, o que é que a insulina faz? Ela estimula a expressão na membrana da célula de transportadores de glicose. Ou seja, ela permite com que esses órgãos sobre os quais ela atuou, as células desses órgãos, expressem na sua membrana mais transportadores de glicose e assim elas consigam captar mais glicose do sangue. Então a insulina facilita a captação de glicose por esses órgãos: músculo, fígado e tecido adiposo. Principalmente o músculo. E aí, o que é que o glucagon faz? O glucagon é o que a gente chama de hormônio contrarregulatório. Ele age de forma contrária à insulina. Então, quando a glicemia, quando você está em jejum, em cerca de um jejum curto mesmo, você almoçou meio-dia e já são 3:30 da tarde, você ainda não comeu. O que é que vai acontecer? Sua glicemia vai começar a baixar. Quando a glicemia começa a baixar, a sinalização por insulina para. Isso faz com que o quê? Isso libera a atividade do glucagon. O glucagon, o que é que ele vai fazer? Ele vai tentar restaurar os níveis de glicemia, impedindo a hipoglicemia. O glucagon, ele corrige a hipoglicemia, enquanto a insulina corrige a hiperglicemia. Então, o que é que o glucagon vai fazer? O glucagon ele vai atuar principalmente no fígado, estimulando a quebra do glicogênio hepático em glicose, e essa glicose vai ser disponibilizada para o sangue, para ser transportada para os diversos tecidos do corpo. Então, o glucagon ele é um hormônio catabólico. Por quê? Porque ele vai induzir a quebra de glicogênio, que é chamado de glicogenólise, em unidades de glicose, e essa glicose ser disponibilizada para o sangue, para corrigir a hipoglicemia, e também o glucagon, lá no tecido adiposo, ele vai estimular, e também no fígado, a quebra de triglicerídeos em seus ácidos graxos, e esses ácidos graxos também seriam utilizados como fonte de energia. Ou seja, o que a questão está perguntando, o hormônio citado que atua no catabolismo, que é o glucagon, induzirá o organismo a, letra E, estimular a utilização de glicogênio, justamente para disponibilizar glicose para o sangue. Mas vamos ver as outras. Transformar ácidos graxos em glicogênio. Pelo amor de Deus, jamais marquem um absurdo desse. Ácidos graxos não são transformados em glicogênio. Entretanto, glicose em excesso pode ser transformada em ácido graxo. Glicose em excesso dentro da célula é transformada em gordura. C. Produzir aminoácidos a partir de ácidos graxos. Isso também não acontece e não teria sentido nesse caso.
metabolizar aerobicamente a glicose. Não. Quem iria estimular isso seria a insulina. Uma vez que a insulina ela estimula a captação de glicose pelos tecidos dependentes de insulina, esses tecidos captam a glicose e vão oxidar essa glicose para produzir bastante ATP. E a letra A, realizar a fermentação lática, não. A fermentação lática ela é estimulada principalmente no músculo. Inclusive aqui vai a dica. A gente tem 2 tipos de células que realizam fermentação lática. O músculo esquelético. Quando a tensão de oxigênio é baixa e as hemácias ou eritrócitos sempre. As hemácias não têm mitocôndria. Então, toda a produção energética das hemácias é por fermentação. Então é isso. Alguma dúvida, gente, em relação a essa questão? Então vamos lá. A eritropoetina, EPO, é um hormônio endógeno secretado pelos rins, que influencia a maturação dos eritrócitos. Suas formas recombinantes sintetizadas em laboratório têm sido usadas por alguns atletas em esporte de resistência na busca por melhores resultados. No entanto, a administração da EPO recombinante no esporte foi proibida pelo Comitê Olímpico Internacional e seu uso considerado doping. Uma influência que esse doping poderá exercer na melhoria da capacidade física desses atletas está relacionada ao transporte de... Então, primeiro, bastava você ler a questão e saber o básico sobre fisiologia, enfim. Que está dizendo o quê? Você não precisava nem conhecer antes a eritropoetina. A eritropoetina ela é secretada pelas células justaglomerulares dos rins e ela vai influenciar a maturação de eritrócitos. Ou seja, quando você está com uma baixa quantidade de oxigênio no sangue, o que é que vai acontecer? Isso serve como um estímulo para você produzir mais eritrócitos. Por quê? Para conseguir transportar oxigênio com mais facilidade. Só que tem pessoas que usavam isso como estratégia de doping, como utilizando a eritropoetina como se fosse realmente um medicamento. Ou seja, elas iriam produzir mais glóbulos vermelhos, bem mais do que o normal. Ou seja, o transporte de oxigênio nelas seria muito mais eficiente e elas demorariam bem mais para cansar. Então, o que é que acontece? Relacionado ao transporte de, letra C, oxigênio, para aumento na produção de ATP. Porque a eritropoetina ela vai estimular a maturação dos eritrócitos, ou seja, a pessoa vai ter mais eritrócitos circulantes. Eritrócitos contêm hemoglobina, que transporta oxigênio, logo a pessoa vai transportar mais oxigênio e vai ter uma maior eficiência na utilização desse oxigênio. Logo, letra C. Bem simples. Alguma dúvida? Certo. Então vamos lá. O gene de girassol inserido no genoma do trigo tornou essa planta mais resistente à escassez de água e aos solos salinos. Pesquisadores começaram a estudar o girassol há 20 anos e identificaram o gene HB4 como responsável pela capacidade dessa oleaginosa de tolerar a seca, a salinidade e resistir a insetos herbívoros. Então, viram que esse gene ele codifica proteínas que conferem esse fenótipo, que é qual? Elas permitem que o girassol tolere seca, salinidade e resista a insetos herbívoros. Além de consumir menos água nos períodos de estiagem, os cultivos resistentes à seca podem tolerar melhor as mudanças climáticas que podem reduzir as chuvas em algumas regiões. De acordo com o texto, a nova variedade de trigo poderá ser considerada
Que nova variedade de trigo é essa? Essa variedade de trigo foi inserida nela esse gene do girassol. Quaisquer espécies que recebam um gene de outra espécie, o nome disso é transgenia. Um organismo geneticamente modificado não é a mesma coisa que um organismo transgênico. Um organismo transgênico é que contém informação genética de pelo menos 2 espécies diferentes. Um organismo geneticamente modificado, ele simplesmente pode ter tido modificações na sua estrutura genômica, sem necessariamente essas modificações terem sido resultado da inserção do gene de outra espécie. Então, isso é um caso clássico de planta transgênica, pois ela recebeu informações genéticas do girassol. Vamos ver aqui as outras. Geneticamente modificado, devido à utilização de células-tronco. Não foram utilizadas células-tronco. Uma mutação, já que a seleção ocorreu de maneira aleatória. Não. Foi removido não. Esse gene aqui, HHB4, foi clonado e inserido no trigo. Então, não foi uma mutação. Tetraploidia, devido à alteração da quantidade de cromossomos. Nada a ver. Eu vou já falar sobre ploidia. Uma espécie selecionada naturalmente, pois é menos resistente às mudanças climáticas. Pelo contrário, isso não seria nem uma espécie selecionada, depende do que você considerar, nesse caso, de seleção artificial. Mas isso aqui não seria uma seleção natural, seria o mais próximo de seleção artificial. Então, o correto seria a letra A. Alguma dúvida? Essa é bem tranquila. Mas tenha em mente isso. OGMs, que são organismos geneticamente modificados, não são a mesma coisa de transgênicos. Por exemplo, isso com planta é muito mais simples. Todo experimento envolvendo genética com plantas é bem mais, não necessariamente mais simples no nível técnico, mas mais simples no nível de burocracia. Vocês já devem ter ouvido falar do CRISPR, que é uma técnica de edição gênica que ficou popular nos últimos anos, que inclusive rendeu o Prêmio Nobel de Química às 2 pesquisadoras que utilizaram o CRISPR como ferramenta biotecnológica. Foi a Jennifer Doudna e a Emmanuelle Charpentier. O que é que o CRISPR faz? O CRISPR permite com que seja feita edição gênica. Então, você consegue remover e colocar determinados genes no genoma de alguma célula ou de algum organismo. Você pode fazer isso em plantas. Você pode, por exemplo, por meio do CRISPR, fazer um fragmento, e esse fragmento causar a exclusão de um gene que poderia ser deletério em alguma planta. Isso seria uma espécie geneticamente modificada, mas não seria um transgênico. Outro exemplo, utilizando planta também, você poderia interferir na síntese de alguma proteína da planta utilizando uma técnica de biologia molecular chamada de RNA de interferência. O RNA de interferência, ele vai fazer o quê? É uma molécula de RNA que pareia com moléculas de RNA mensageiro e não impede a tradução dessas moléculas de RNA mensageiro. Então, por exemplo, vamos supor que, sei lá, essa planta esteja expressando um gene que torne ela mais alta. Só que os agricultores em questão querem que essa planta seja mais baixa. Eles localizam o gene responsável por conferir a altura, identificam qual é a sequência de RNA mensageiro que permite isso e realizam a interferência de RNA. E aí o que vai acontecer? Essas moléculas de RNA mensageiro que, se traduzidas, iriam permitir que a planta crescesse, elas serão bloqueadas por uma molécula de RNA mensageiro,
a tradução não acontece e aí a planta fica baixa. Ou seja, é um organismo geneticamente modificado também, só que não é um organismo transgênico. Vamos lá. Com base nos experimentos de plantas de Mendel, foram estabelecidos 3 princípios básicos que são conhecidos como leis da uniformidade, segregação e distribuição independente. Falei disso para vocês nas últimas 2 aulas. A lei da distribuição independente refere-se ao fato de que os membros de pares diferentes de genes segregam-se de forma independente, ou seja, um não depende do outro. Então, um gene que eu tenha em uma cromátide vai para um gameta, enquanto o alelo que eu tenho em uma cromátide vai para um gameta, enquanto o alelo que eu tenho em outra cromátide pode ser que vá para outro gameta, sem depender daquele. Assim como o alelo que eu tenha numa cromátide do cromossomo 1 pode ir para um gameta sem depender de qualquer outro alelo, de quaisquer outras cromátides, de quaisquer outros cromossomos. Então, isso que é a lei da segregação independente. A passagem dos alelos para os gametas independe de gene para gene, ou de alelo para alelo. É independente, como o nome já diz. Hoje sabe-se que isso nem sempre é verdade. Ou seja, hoje se sabe que alguns genes se segregam de forma dependente uns dos outros. Ou seja, quando um gene ele é segregado e passado para o gameta, ele leva com ele outro gene que está próximo a ele. Hoje sabe-se que isso nem sempre é verdade. Por quê? A distribuição depende do caráter de dominância ou recessividade do gene? Não, nada a ver. Os alelos são distribuídos para os gametas de forma independente. Independente tanto de serem dominantes ou recessivos. B. Os organismos nem sempre herdam cada um dos genes de cada um dos genitores. Tudo bem, mas isso não é uma exceção à segregação independente. As alterações cromossômicas podem levar a falhas na segregação durante a meiose. De fato, pode ocorrer o que a gente chama de não disjunção, que é inclusive por isso que surgem as aneuploidias, que eu vou falar daqui a pouco, mas isso não seria como é que eu posso dizer, uma interferência com a lei da segregação independente. E a letra D, que é a correta, que é o quê? Genes localizados fisicamente próximos do mesmo cromossomo tendem a ser herdados juntos. Isso é o que a gente chama de linkage ou ligação gênica, que é o quê? De forma bem simples. Se a gente tem um cromossomo e 2 alelos, ou 2 genes, estão fisicamente próximos um do outro, durante o final da meiose 2, quando forem formar os gametas, esses genes eles vão estar tão próximos um do outro que eles vão ser segregados juntos. Isso é o que a gente chama de ligação gênica ou linkage. E aqui só para lembrar para vocês, o que é que ocorre na segregação independente. O que é a segregação independente? A gente está bem de tempo ainda. Então a gente tem aqui os alelos do genótipo Rzão, Rzinho, localizado em cromossomos homólogos. Então, beleza. Isso aqui, a célula está em intérfase em G1. Vai ocorrer a fase S. O que é que ocorre na fase S da intérfase? Duplicação do genoma. Então, cada cromossomo vai ser duplicado e o fruto da duplicação a gente chama de cromátides irmãs. Então, cada indivíduo laranjinha desse é uma cromátide irmã e cada indivíduo Rzinho desse são outras 2 cromátides irmãs. Então, a gente viu aqui que o alelo Rzão foi duplicado e o alelo Rzinho também foi duplicado. Tudo bem. Vai começar a meiose.
A meiose, a etapa mais importante da meiose é a prófase 1. Porque é na prófase 1 que vai acontecer o quê? Que vai acontecer o pareamento dos... pareamento... Peraí. Deixa eu soltar uma água. Beleza. Então, o que é que vai acontecer na prófase 1? Os cromossomos homólogos, eles vão se parear e vai ocorrer o que a gente chama de crossing over. Ou seja, cada pedaço dos cromossomos, cada cromátide irmã, as cromátides não irmãs, como nesse caso, essa cromátide 2 do Rzão e uma dessas cromátides do Rzinho, elas vão trocar segmentos. Então, aqui do lado esquerdo, eu vou ter um cromossomo, que ele vai ter 2 alelos, o alelo Rzão e o alelo Rzinho, vítima aqui do crossing over, e o cromossomo 2 vai ter o alelo Rzão e o alelo Rzinho também. Vai acontecer a anáfase 1, que ocorre a separação dos cromossomos homólogos, e na anáfase 2 ocorre a separação das cromátides irmãs. E aí, o que é que acontece? Vejam que para cada gameta, as cromátides estão indo separadamente. Ou seja, o gameta que foi essa cromátide aqui é diferente do gameta que foi essa, do que foi essa e do que foi essa. Como essas 4 cromátides são separadas de forma sem uma depender da outra, a gente chama isso de lei da segregação independente. Alguma dúvida? Certo, então vamos continuar. Quando, em 1665, o pesquisador inglês Robert Hooke cunhou o termo célula, que em latim significa algo como quarto pequeno, ele associou a imagem das células mortas de cortiça aos pequenos quartos onde os monges viviam. Por meio dos avanços na utilização de técnicas de microscopia, pôde-se constatar que estas células não estavam vazias, e então as organelas das células dos organismos vivos puderam ser observadas e suas funções foram sendo elucidadas ao longo das décadas. A respeito dos componentes celulares, suas características e funções, pode-se afirmar: a presença de membrana, citoplasma e núcleo é característica inerente à célula de todos os seres vivos. Incorreto. Por quê? Porque a gente já viu que indivíduos procariotos não têm núcleo. Eles têm genoma, eles têm cromossomo, mas eles não têm esse genoma envolto por uma membrana, que é o que caracteriza o núcleo. Inclusive, nos organismos eucariotos, o genoma ele é linear, enquanto que nos organismos procariotos ele é circular. B. As mitocôndrias possuem dupla membrana e atuam na respiração celular. Correto. C. Os lisossomos agem na digestão de substâncias provenientes apenas do meio externo? Não. Os lisossomos eles atuam na reciclagem das organelas celulares, num processo que a gente chama de autofagia. D. O retículo endoplasmático granuloso possui ribossomos aderidos em sua membrana, correto, e participa da síntese de lipídios, incorreto. Quem participa da síntese de lipídios é o retículo endoplasmático liso, que é a principal organela, onde ocorre a síntese de colesterol
e de fosfolipídios. Células procarióticas possuem um compartimento nuclear distinto, envolvido por uma membrana chamada de carioteca. Errado. Inclusive, o termo carioteca ele é extremamente antigo, nenhum livro a nível de ensino superior utiliza o termo carioteca. O correto é membrana nuclear. Então, bem tranquilo. André, diz aí qual foi tua dúvida nessa questão do linkage. Ah, certo. Vamos lá. Tu entendeu até onde? Também pode falar que não entendeu nada, não é um problema. Eu explico novamente. Certo. Então, eu vou admitir que tu não entendeu o mecanismo que explica a segregação independente. É o seguinte. Primeiramente, a gente tem que entender o crossing over, que é o quê? É esse processo que ocorre na prófase 1, em que as cromátides não irmãs dos cromossomos homólogos, ou seja, uma cromátide desse cromossomo vermelho vai trocar segmentos com uma cromátide desse cromossomo azul. Nisso, eles vão trocar informações, ou seja, informações que antes só estavam no cromossomo vermelho ou que só estavam no cromossomo azul, elas vão se misturar. É isso que o crossing over faz, porque lembra que dos cromossomos, cada cromossomo homólogo, como são pares, são 2. Então, no nosso caso, a gente tem 23 pares de cromossomos homólogos. Um par a gente recebe do pai e outro par a gente recebe da mãe. Como cada pai tem um conteúdo genético diferente, é por isso que nos cromossomos homólogos a gente tem alelos diferentes. Então, embora esse gene R codifique para o mesmo caractere, como, por exemplo, cor do olho, o alelo desse cromossomo homólogo 1, que é o laranja, ele pode ser que ele codifique para uma cor do olho azul, e esse alelo Rzinho do homólogo azul pode ser que ele codifique para uma cor do olho castanho escuro. Ou seja, são diferentes alelos de um mesmo gene. Alelos são variações na população que um determinado gene possui. E os cromossomos homólogos, eles vão possuir, numa determinada posição, que é o que a gente chama de locus gênico, é onde vai ter os alelos de um determinado gene. Então, os alelos do gene R vão estar nesse locus gênico aqui. Ou seja, os alelos vão estar na mesma posição. Beleza. Na intérfase, eles vão sofrer duplicação. Então, a gente vai ter cada um aqui em dose dupla, como tu pode ver. Na prófase 1, vai ocorrer o crossing over, que é o quê? A troca entre segmentos. Vê que em todo esse cromossomo laranja tem inúmeros genes. A diferença é que aqui a gente só está representando um alelo de um gene, mas tem inúmeros, pode ter centenas, pode ter milhares. Então, nesse segmento trocado, entre essas duas cromátides não irmãs, esse cromossomo aqui vai passar a ter alelos que o anterior não possuía. Então, é o que a gente chama, quando a gente estuda line linkage, de cromossomos recombinantes. Não confundir com o recombinante lá de biologia molecular, que é outra coisa. Aí, beleza. Na fase 1, antes de entrar na fase 1, eu quero que fique claro que no crossing over, a troca de segmentos entre cromátides não irmãs de cromossomos homólogos. Então, um pedaço do cromossomo paterno vai ser trocado com um pedaço do cromossomo materno.
Beleza. Então, na anáfase 1, cada um desses cromossomos homólogos vai ser levado para um polo da célula diferente. Mas veja que ele ainda está na forma duplicada com duas cromátides irmãs. E aí, na anáfase 2 acontece o quê? Cada cromátide irmã é levada para os polos da célula e aí acontece o final da segunda meiose. E aí que na meiose, lembra que uma célula ela se divide em 4. E é que as 4 células formadas diferentemente, elas vão possuir informações genéticas diferentes. Por quê? Porque cada uma recebeu alelos diferentes que foram gerados durante o crossing over lá na prófase 1. Então, esse gameta aqui vai ter um cromossomo com uma configuração genética X, esse gameta vai ter um cromossomo com configuração genética Y, esse aqui com configuração genética Z, e esse aqui com configuração genética W. É por isso que cada espermatozoide formado ou cada óvulo formado é diferente um do outro, por causa do crossing over. O crossing over que permite a variabilidade genética que ocorre na meiose. E a segregação independente dos gametas é justamente isso. Quando os gametas são formados, não existe uma ordem, não existe uma dependência para onde vai cada um dos gametas, para onde vai cada um dos alelos. O alelo Rzão, que está aqui, ele vai para um gameta, enquanto o alelo Rzinho vai para outro gameta, enquanto esse alelo Rzão aqui vai para outro gameta, e esse alelo Rzinho vai para outro gameta. Ficou claro? André, tudo bem? Certo. E aí, o que é que a segregação independente dos genes fala? Que os alelos, tu viu que ali tinha o quê? 4 alelos. Rzão, Rzinho, Rzão, Rzinho. No final da meiose, cada alelo foi para um gameta diferente, sem um depender do outro. E aí a questão fala que existem, digamos assim, furos nessa lei da segregação independente. E aí qual seria esse furo? Seria justamente o linkage. Que no linkage, quando no mesmo cromossomo tem eles na estrutura física do cromossomo mesmo, 2 genes estão muito próximos, eles são sempre segregados juntos. Então, sempre que um for segregado, o outro anda de mão dada com ele. Diferente da lei da segregação independente, que cada alelo vai para um gameta diferente sem um depender do outro. Então, vamos lá. Essa aqui é uma questão interessante sobre membrana. Eu tenho notado que cada ano tem caído uma questão diferente de membrana. Então, essa aqui bem sobre a estrutura química da membrana mesmo. A fluidez da membrana celular é caracterizada pela capacidade de movimento das moléculas componentes dessa estrutura. Os seres vivos mantêm essa propriedade de 2 formas, controlando a temperatura e ou alterando a composição lipídica da membrana. Isso aqui eu falei para vocês lá na primeira aula de biologia celular. Ou seja, controlando a temperatura e ou alterando a composição lipídica da membrana. Mas, principalmente, alterando a composição lipídica e alterando principalmente alterando a composição lipídica, na verdade. Nesse último caso, o tamanho e o grau de insaturação das caudas de hidrocarbonetos dos fosfolipídios, conforme representado na figura, influenciam significativamente a fluidez. Isso porque, quanto maior for a magnitude das interações entre os fosfolipídios, menor será a fluidez da membrana. Então, o que é a fluidez? A membrana, ela não é uma estrutura fixa, ela não é uma estrutura estática.
ela está constantemente se movimentando. E essa movimentação, que ocorre devido à movimentação das próprias moléculas no plano da membrana, ela é essencial para que os processos de transporte, para que os processos de captação de sinais, captação de nutrientes ocorram. A membrana precisa ter a fluidez adequada. Nem pode ser tão fluida, então esse movimento nem pode ser tão rápido, e ela nem pode ser tão viscosa, que é o contrário de fluido. Então, esse movimento ele não pode ser tão baixo, quase como se a membrana estivesse estática. E o que vai determinar essa fluidez é a composição de fosfolipídios da membrana. Não só de fosfolipídios, mas também de esteroides. E aí, o que é que a questão pergunta? Assim, existem camadas lipídicas com diferentes composições de fosfolipídios. Ou seja, nesse caso ele está perguntando só sobre fosfolipídios, não está perguntando sobre os esteroides. Qual das bicamadas lipídicas possui maior fluidez? Ou seja, qual das bicamadas lipídicas vai ter o maior movimento das suas moléculas? Com isso, a gente tem que entender o quê? Que de acordo com a temperatura, a membrana vai ter diferentes adaptações. Então, nesse caso, a membrana teria uma maior fluidez em situações de baixa temperatura. O que é que vai acontecer? Em situações de baixa temperatura, a baixa temperatura tende a diminuir o choque entre as moléculas e consequentemente, vai diminuir a fluidez da membrana, aumentando a viscosidade dela. Logo, se isso tende a acontecer em situações de baixa temperatura, quais são as respostas adaptativas que a célula faz? Ela pode fazer dois tipos de respostas. A primeira, que é a resposta a essa questão, é aumentar a síntese de fosfolipídios contendo ácidos graxos de cadeias mais curtas e de cadeias insaturadas. E substituir ácidos graxos saturados por cadeias insaturadas. Porque, veja bem, a cadeia insaturada, vê que ela tem uma flexão aqui na molécula do ácido graxo, bem onde ocorre a insaturação. Isso faz com que essa molécula, quando tiver outra molécula do lado dela, por exemplo, isso aqui. Aqui está um ácido graxo saturado, ou seja, ele não tem ligações duplas, e aqui está um ácido graxo insaturado. Onde ocorre a ligação dupla, ocorre uma flexão nessa molécula. Quando eu coloco ácidos graxos saturados um do lado do outro, vocês concordam comigo que a interação vai ser bem mais fácil, porque essas moléculas elas vão interagir de forma bem maior. Logo, elas vão tender a se empacotar bem mais facilmente. Logo, se elas se empacotam bem mais facilmente com a maior interação, a membrana se torna mais viscosa. Entretanto, se, de alguma forma, esses ácidos graxos tiverem uma interação menor, eu tendo a tornar essa membrana mais fluida. E como é que essa interação seria menor? Se eu tivesse ácidos graxos saturados junto com ácidos graxos insaturados. Ou seja, vai ser isso aqui. Vejam que é uma verdadeira confusão quando a gente junta ácidos graxos saturados e insaturados, por conta justamente da flexão que forma na molécula do ácido graxo insaturado. Isso diminui a interação entre os ácidos graxos dos fosfolipídios de membrana, aumentando a fluidez da membrana. E além disso, outra estratégia é o quê? Sintetizar ácidos graxos de cadeias mais curtas. Porque quando você tem ácidos graxos de cadeias curtas entremeados com ácidos graxos de cadeia de tamanho normal, a interação também vai ser menor. Ou seja, eu vou ter aqui um coquetel de interações menores. Maior quantidade de ácidos graxos insaturados e uma maior quantidade de ácidos graxos com cadeias mais curtas. Então, a resposta mais coerente aqui seria a letra 3. Por quê? Seria a letra 2, perdão. Por quê?
Porque eu vou ter aqui uma maior quantidade de ácidos graxos insaturados e ácidos graxos de cadeias mais curtas, diferente da 4 e da 5, que são ácidos graxos de cadeias maiores. Então, a correta seria a letra B, que é a figura 2. Alguma dúvida? Beleza. Então, como o Felipe falou, aí já passou das 9, mas faltam algumas questões. Eu vou terminar aqui enquanto tiver gente, está sendo gravado mesmo, enfim. A fabricação de cerveja envolve a atuação de enzimas amilases sobre as moléculas de amido da cevada. Sob temperatura cerca de 65 graus Celsius, ocorre a conversão do amido em maltose e glicose. O caldo obtido, mosto, é fervido para a inativação das enzimas. Após o resfriamento e a filtração, ou seja, remover os componentes insolúveis e as enzimas, são adicionados o lúpulo e a levedura para que ocorra a fermentação. A cerveja sofre maturação de 4 a 40 dias para ser engarrafada e pasteurizada. Dentre as etapas descritas, a atividade biológica no processo ocorre durante, obviamente, a fermentação da maltose e da glicose, mas principalmente da glicose, já que a maltose é um disacarídeo. Então, as amilases, elas vão ser responsáveis por quebrar as moléculas de amido em carboidratos mais simples, e esses carboidratos mais simples vão ser fermentados. E aí lembrem que a fermentação alcoólica, ela faz o quê? Ela pega uma molécula de piruvato que foi gerada durante a oxidação da glicose. Essa molécula de piruvato, ela vai ser transformada em acetaldeído e esse acetaldeído transformado em etanol. Nesse processo, ocorre a redução do piruvato. Então, a fermentação da glicose seria a responsável por ser a atividade biológica em questão e que levaria à formação do etanol, da cerveja. Alguma dúvida? Certo. Então, vamos lá. A cariotipagem é um método que analisa as células de um indivíduo para determinar seu padrão cromossômico. Essa técnica consiste na montagem fotográfica em sequência dos pares de cromossomos e permite identificar o indivíduo normal, ou seja, o indivíduo da espécie humana normal, ele tem 23 pares e um par ele tem 23 pares, sendo 22 pares autossômicos e um par sexual. Então, o indivíduo da espécie humana normal, ele teria 46 cromossomos, sendo um par sexual XX, no caso de uma mulher, ou 46 cromossomos e um par sexual XY, no caso de um homem. Ou com alguma alteração cromossômica. A investigação do cariótipo de uma criança do sexo masculino com alterações morfológicas e comprometimento cognitivo verificou que ela apresentava a fórmula cariotípica 47 XY mais 18. A alteração cromossômica da criança pode ser classificada como... Então, beleza. No lugar de ter 46 cromossomos, ela tem 47 cromossomos. Então, ela tem um número de cromossomos a mais do que o número padrão para aquela espécie. Por conta disso, a gente já classificaria isso como uma aneuploidia. O que é uma aneuploidia? É justamente isso. A pessoa não tem o número padrão de cromossomos da espécie. Então, no caso da espécie humana, o número padrão é 46. E no lugar de ter 46, ela tem 47, ou 48, 45, 44, enfim. Ela tem os pares XY normais, então não é uma doença que afeta, não é uma aneuploidia que atinja os cromossomos sexuais, e essa aneuploidia, ela surge de um cromossomo a mais no cromossomo 18. Então é assim que a gente tem que ler. Ou seja, essa pessoa, ela tem uma trissomia do cromossomo 18. Logo, a alteração cromossômica da criança pode ser classificada como numérica do tipo aneuploidia. Por quê? Porque, justamente, ela tem um número a mais do que o padrão da espécie
E é justamente isso. É numérica do tipo aneuploidia. A aneuploidia é um tipo de mutação numérica. Mas vamos ver as outras. Estruturais, não, porque o texto não fala nada sobre isso. Do tipo duplicação. Numérica do tipo poliploidia. Incorreto. É muito incomum poliploidia em seres humanos. Entretanto, poliploidia é extremamente comum em plantas. O que não é um problema. Numérica do tipo euploidia. Não, porque uma euploidia é o número normal de cromossomos. Estrutural do tipo de deleção. Não. Então, eu quero que vocês entendam isso. Como ler essa fórmula cariotípica, ou seja, 47 cromossomos, um par XY normal e mais 18. O que significa isso? O cromossomo A mais é um cromossomo 18. Então, ela tem 3 cromossomos 18 no lugar de 2. Logo, ela é uma aneuploide com uma trissomia do cromossomo 18. E aqui, só para lembrar vocês, as mutações elas podem ser classificadas em relação a como essa mutação vai ser abrangida, né? Pode ser uma mutação a nível de gene, que é uma mutação menos perigosa, e uma mutação bem comum. E aí, a nível de gene, pode ser uma mutação pontual ou de substituição, em que um nucleotídeo vai ser trocado por outro, numa sequência gênica. Pode ser uma inserção, em que no lugar do gene ter 20 nucleotídeos, ele vai ter 21. Ou pode ser uma delação, em que no lugar do gene ter 20 nucleotídeos, ele vai ter 19. E aqui está um exemplo. Um evento mutagênico ocorre sobre essa base nitrogenada aqui, G, e esse evento mutagênico pode ser de 3 tipos no caso de um gene. Pode ser uma deleção, pode ser uma inserção, ou pode ser uma substituição, que também a gente chama de mutação pontual. As mutações gênicas, ou seja, a nível de gene, elas são importantes a nível de evolução, porque elas são um dos fatores que permitem a variabilidade genética entre as espécies. Já as mutações cromossômicas, elas são um pouco mais complicadas. Por quê? Porque quando elas ocorrem, elas carregam consigo alguma complicação médica. Então, a nível de cromossomo, as mutações podem ser estruturais, ou seja, quando a estrutura do cromossomo ela é comprometida, podem ser do tipo poliploidia, ou seja, se você tem mais de um conjunto de cromossomos, então no lugar de você ter um cromossomo, um conjunto paterno e um conjunto materno, que ele caracterizaria como um diploide normal, você tem outro conjunto, o que não é comum em humanos, nem um pouco, mas é comum em plantas e é muito importante para a evolução das plantas. Então vocês vão ver algumas plantas que são hexaploides, ou seja, elas são 6N, outras plantas que são octaploides, ou seja, 8N, plantas que são tetraploides, ou seja, 4N. Lembrem que o N é cada conjunto cromossomo, em que o padrão, digamos assim, o mais comum são indivíduos diploides, em que um conjunto cromossômico veio do pai e um conjunto cromossômico veio da mãe. E quando esses conjuntos cromossômicos se unem, formam os cromossomos homólogos, 23 pares homólogos. Ou pode ser do tipo aneuploidia. Se você tem, como eu falei, um número de cromossomos que não seja o padrão daquela espécie. E aí está aqui os exemplos de alterações estruturais. Podem ser do tipo de rearranjo, em que genes dentro de um cromossomo podem trocar de ordem, podem ser do tipo de deleção, em que, mas nesse caso deleção é cromossômica e não deleção gênica, em que um segmento total do cromossomo vai ser deletado. Pode ser uma inversão, ou seja, a ordem dos genes do cromossomo ela é invertida, enfim. São alterações na estrutura do cromossomo. E aqui são as aneuploidias, ou seja, as alterações que ocorrem no número padrão da ploidia daquela espécie. Nesse caso, esse cariótipo é de um indivíduo com síndrome de Down, porque a gente pode ver que ele apresenta trissomia do cromossomo 21. Então, a forma que a gente apresentaria seria 47 XY mais 21. Alguma dúvida até aqui?
Beleza. Então, vamos lá. O estudante relatou que o mapeamento do DNA da cevada foi quase todo concluído e seu código genético desvendado. Chamou a atenção para o número de genes que compõem esse código genético e que a semente da cevada, apesar de pequena, possui um genoma mais complexo que o humano. Inclusive, isso é muito comum. Os genomas mais complexos que existem são de plantas, justamente por haver bastante poliploidia nas plantas. Sendo boa parte desse código constituído por sequências repetidas. Nesse contexto, o conceito de código genético está abordado de forma equivocada. Cientificamente, esse conceito é definido como: lembra que código genético nada mais é do que, justamente, trincas de nucleotídeos que codificam os aminoácidos. Então, código genético é isso e não é outra coisa além disso. Toda vida que vocês virem aquela tabelinha que mostra as diferentes trincas de nucleotídeos que levam à formação de diferentes aminoácidos na tradução do RNA mensageiro em proteína, aquilo a gente chama de código genético. O que aqui foi desvendado não foi o código genético, foi o genoma. O genoma é o conjunto total de nucleotídeos da espécie, consequentemente dos genes daquela espécie. Alguma dúvida? Certo, então vamos continuar. O destino das células. As células-tronco, que constituem o corpo dos seres pluricelulares, podem ser induzidas por meio de estímulos químicos a se transformarem em células ósseas, cartilaginosas ou adiposas. Durante o processo de amadurecimento, certos tipos celulares especializaram-se em acumular energia. Com base nisso, um grupo de pesquisadores verificou que alterações nas mitocôndrias auxiliam a definir o papel das células. Então está aqui, rotas de especialização, e aqui está um infocado. Aqui a gente vê que nessa determinada célula-tronco, à medida que ela se desenvolve, vai ocorrendo o que a gente chama de fusão mitocondrial, em que diferentes mitocôndrias presentes na célula se fundem, formando estruturas bem grandes, e à medida que isso ocorre, isso leva à formação da célula de tecido adiposo e das células ósseas. Já em outro caso, a gente tem que um outro conjunto de células-tronco, elas, à medida que elas se desenvolvem, elas geram as células cartilaginosas. Isso ocorre principalmente porque as mitocôndrias, elas vão sendo degradadas, elas vão sendo rompidas, num processo que a gente chama de fissão mitocondrial ou mitofagia. E aí a questão pergunta o quê? O desenvolvimento inicial dos seres pluricelulares é caracterizado pela proliferação de células embrionárias. Essas células se diferenciam para produzir células especializadas que constituem os tecidos e os órgãos desses seres. Além dos genes e do ambiente, estruturas celulares internas influenciam as funções que as células desempenham depois de maduras. Nesse caso, as mitocôndrias são exemplos dessas estruturas. E de acordo com o experimento laboratorial, são orgânulos estáticos e imutáveis? Não, nada a ver, muito pelo contrário. A gente viu que as mitocôndrias vão sendo mudadas no decorrer da maturação das células, são monomórficos, ou seja, apresentam apenas uma única forma, também não. Tem formas e tamanhos que influenciam na respiração celular dependendo do tecido. Correto. A gente viu que de acordo com o tipo de tecido, embora tecido adiposo, tecido ósseo e tecido cartilaginoso seja tudo tecido conjuntivo, esses tecidos são o que a gente chama de tecidos conjuntivos de propriedades especiais. D. Revelam que a evolução independe da variedade de células que constituem o organismo animal. Incorreto. Claro que depende da variedade. E fazem com que as células cartilaginosas expressem maior atividade metabólica que as ósseas. Errado. Isso não é correto. As células ósseas elas têm um metabolismo energético maior do que as células cartilaginosas. Então, é isso, letra correta, letra C. Então, beleza, vamos encerrar aqui. O Felipe falou, eu passei bastante do horário, né? Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me contactar pelo WhatsApp, sem problemas. Eu estou lá no grupo. E é isso. Se alguém tiver ainda alguma dúvida,